Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos como convidado meu amigo João Paulo, que é trabalhador da nossa casa Francisco de Assis, com conhecimento alargado de doutrina do Evangelho, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamão. Quero agradecer, João Paulo, sua presença, pela aceitação do nosso convite. E o que você tem para nos trazer sobre esse assunto pertinente para nós outros nos tempos modernos? Aguinaldo, eu agradeço a oportunidade, o convite, e vamos abordar esse assunto que eu acho que tem muito a ver com a atualidade, com os tempos em que vivemos. Entendemos que, quando observamos o comportamento da sociedade, o comportamento da humanidade, muitos podem se perguntar por que a divindade permite que a humanidade caminhe por estradas tão infelizes e tão contundentes ao processo de espiritualização a que todos nós estamos fadados. Mas aquele que reconhece a inteligência suprema do universo, a divindade que dá vida a tudo e a todos, naturalmente nada existe no programa evolucional da humanidade que esteja em desacordo com o plano desta divindade. Nós iniciamos a nossa caminhada neste mundo de matéria, e matéria muito grosseira, vivendo experiências que, a princípio, são bastante animalizadas, muito mais animalizadas do que no campo da razão e da compreensão intelectiva. E à medida em que nós vamos galgando novos estágios na cadeia evolucional, deixando o mundo primitivo, passando para o mundo de provas e expiações, a materialidade se faz muito presente na nossa vida e, dado até digamos assim, a finitude das nossas vivências na matéria, nós vamos ter dificuldade de conceber as coisas que são transcendentes. E é necessário viver a matéria de uma forma muito profunda e, de certa forma, muito impositiva, com todas as implicações que a matéria tem, particularmente no campo das nossas ilusões, porque, como já disse, a matéria tem uma manifestação finita e particularidades, digamos assim, que os orientais chamam de ilusões, a que nos apegamos e que vamos, em consequência a este apego exagerado, vamos nos decepcionando. O homem, à medida que vive estas experiências da matéria e se decepciona com elas, ele naturalmente vai começar pelo intelecto, que se desenvolve na nossa observação de uma forma que antecipa muito as questões de natureza da sua necessária espiritualização. Ele, através desse intelecto, ele começa a fazer analogias que vão conduzi-lo a expectativas outras que, durante largos tempos e largas experiências, ele não consegue conceber. Então, a materialidade, de certa forma, é algo necessário a todos nós. Certamente, observando o Evangelho de Jesus, o que nós vamos perceber é que, em momento nenhum, ele faz apologia à materialidade. Pelo contrário, ele nos alerta muito e sempre da nossa necessidade de angariarmos tesouros nos céus. Tanto que no Evangelho ele nos diz
Não vos preocupeis em amealhar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem rói. Preocupai-vos antes em amealhar tesouros nos céus. E, naturalmente, ele também, num outro momento, ele nos coloca o que é exatamente o conceito de céus. Quando ele diz, não procureis aqui ou acolá o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o princípio divino está manifestado na criatura humana, aguardando o momento propício para que ele possa expressar-se cada vez mais em largueza e profundidade. E somente através destas vivências que vão nos decepcionando no campo da matéria é que nós vamos nos dar conta da necessidade de conhecermos o que transcende a matéria. João Paulo, ontem foi um moço me procurar no Francisco de Assis, moço bonito, 30 e poucos anos, e ele disse assim, eu estou com um conflito interior, mas devo assegurar para você, falando para mim, que eu não acredito em Deus. E eu lembro do Pascal, que é um pensador da antiguidade, quando ele disse assim, nós todos temos um vazio, cujo espaço, cujo vazio, só é preenchido por uma única forma, que é uma cunha, que se chama Deus. Como é que fica essa mocidade hoje que acha bonito falar que não acredita em Deus? Quem diz que não acredita em Deus, desacredita de si mesmo, porque Deus é a expressão da vida em todos os seus aspectos. Aquele que não reconhece Deus em si mesmo é alguém que ainda caminha pela infância, que nos é relativamente natural. E através das experiências múltiplas, como já disse, na vivência da matéria, haverá um momento em que as suas possibilidades de solução com os recursos que a matéria propicia, a criatura constata que a matéria tem limites, e limites profundos. E aí, então, ele desperta para a transcendência. E na transcendência ele vai encontrar aquilo que nós conceituamos como sendo Deus, o Pai de tudo e de todos, o Criador de todo este universo em que vivemos. Certamente, todas as criaturas estão fadadas a este desenvolvimento. Recentemente eu comecei a me questionar e comecei a analisar e a pensar e a refletir sobre esta questão da nossa humanidade nestes momentos que vivemos, em que aqueles que têm um pouco de percepção espiritual, aqueles que têm um pouco de despertamento, começam a ficar e sentir-se aflitivos diante do comportamento, particularmente da nossa juventude. Mas aí nos lembramos da informação que nos é passada pelos espíritos, que se somos hoje 8 bilhões de criaturas encarnadas, esta não é necessariamente a população instalada na Terra em processo evolucional. Os espíritos nos informam que existem no astral, ou seja, nas imediações espirituais da Terra, portanto, compondo o planeta, nós temos aí algo em torno de 22 bilhões ou mais de criaturas espirituais. E se nós pudéssemos fazer uma avaliação mais assertiva, o que encontraríamos
no plano terrestre, mas na transcendência, ou seja, no mundo espiritual? Será que já não temos lá uma população imensa de criaturas que já se encontram preparadas para dar continuidade no processo evolucional terreno? Será que elas não estão apenas aguardando este encerramento de ciclo em que a oportunidade é dada a todos para esta vivência necessária na matéria e, posteriormente, compreendendo a importância de Deus em nossas vidas? Eu quero acreditar que temos lá uma quantidade significativa de almas que, após estas modificações que os senhores da evolução, como eu gosto de chamar, haverão de providenciar, eu creio que começarão a reencarnar estas criaturas que já estão devidamente qualificadas para viver o novo processo evolucional, que é o mundo que todos nós aguardamos, o mundo de regeneração. Sem dúvida, dentro dessa linha de raciocínio, esses espíritos que estão no mundo espiritual, eles têm a mesma faixa vibratória que a nossa, não muda muito. Tem aqueles que são mais elevados, outros de condição mediana e tem os outros muito atrasados. Apenas estão desencarnados, porque às vezes a ideia que você tem é que a pessoa que está no mundo espiritual é diferente dos encarnados. Não, só está numa outra faixa vibratória. E dentro desse processo evolutivo, nós sabemos que muitos espíritos não terão mais condição de reencarnar na Terra. Irão para um mundo inferior, compatível com as suas respectivas vibrações. E a Terra, em melhorando o seu padrão vibratório, só irão reencarnar aqui, como disse Jesus, aqueles que são mansos. Os que são devotados ao mal obstinadamente não reencarnam mais na Terra, vão para um planeta inferior compatível com a evolução dessas criaturas. Agora, o divisor de águas sempre foi a lei divina, sempre foi a lei do Cristo. E nós sabemos que está aí o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E nesse ponto, João Paulo, que eu quero fazer um questionamento. A gente tem que servir ao dinheiro e servir a Deus, porque o dinheiro é importante, muito importante, para realizações das nossas necessidades materiais. O que a gente não pode ficar escravo dele. E por outro lado, somos espíritos em evolução, nós temos que enaltecer esse lado espiritual e buscar a nossa transformação, a nossa mudança do homem velho para o homem novo. Como é que fica essa linha de raciocínio em termos da humanidade inteira? O quanto eles estão focados na matéria e o quanto eles estão focados no lado espiritual? Então, eu tenho um autor que você bem sabe, que eu gosto muito, é Huberto Roden. E o Roden tem uma colocação que eu acho muito pertinente e muito oportuna para este momento destas cogitações. Ele diz assim: o homem que tem e sabe ter, pode ter. O homem que tem e não sabe ter, não deve ter. O homem que tem e sabe ter, ele é senhor do que tem. O homem que tem e não sabe ter é escravo do que tem. Aquele que não tem, mas sonha ter, é escravo do que não possui. Então, o Roden foi muito feliz nestas colocações. E, voltando o nosso olhar ao Evangelho de Jesus, nós temos uma passagem interessante que é a história, né, do semeador. Então, diz Jesus que aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava pela estrada, caiu uma quantidade de sementes, que logo vieram os transeuntes, pisaram sobre elas e as aves dos céus também as comeram. Outro tanto caiu
entre as pedras, que não tendo elemento para sua fecundação, para sua brotação, logo morreu. Outro tanto caiu entre os espinhos, que brotou, mas na sequência foram sufocadas pelo espinho. E por fim, um tanto caiu em terra fértil e brotou e produziu a 30, 60 e 100%. Esta é uma história interessante, sim, porque é uma história que nos remete à generosidade de Deus para conosco, de Jesus para conosco. Porque muitos podem imaginar que as sementes que caíram na estrada, caíram entre as pedras, caíram entre os espinhos, foram perdidas, foram sementes que poderiam ser melhor aproveitadas. Mas isto, na verdade, é uma reflexão de quem ainda não amadureceu este ensinamento de Jesus. Porque nós temos uma outra passagem, uma outra história de Jesus, em que ele fala da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E então, na ânsia de recuperar esta dracma perdida, o que ela faz? Ela faz uma faxina, por assim dizer, na sua casa. Ela limpa a casa, varre a casa, espana a casa e encontra a dracma perdida. Feliz, ela conta para as vizinhas, para as amigas, e é uma situação de satisfação profunda. Uma coisa parece não ter, mas tem uma ligação com outra. Todas as sementes que caíram em solos inadequados, na verdade, são ensinamentos trazidos por Jesus, que são de momento, por aqueles que ouvem, não são valorizados, refratários, mas não deixam de ser registrados, permanecem no subconsciente das pessoas. E quando nós nos sentimos como a mulher da dracma perdida, nós nos sentimos, digamos assim, obrigados a buscar algo que venha complementar a nossa riqueza espiritual, aquele conhecimento que aparentemente foi perdido, aquela semente, ela volta. Por quê? Porque você faz uma higienização mental, você elimina sujidades que são decorrentes do nosso apego às coisas materiais. Porque as coisas materiais, como sendo digamos assim, elementos, como já disse, transitórios, efêmeros, e que não têm senão um resultado no sentido da nossa compreensão do que realmente nos alimenta espiritualmente e não nos alimenta espiritualmente, nós sejamos capazes de descobrir Jesus, nos apegarmos a Ele e seguirmos adiante com mais facilidade. Ô, João Paulo, essa semente jogada na terra também, que ela não frutificou, foi por falta de trato da terra, né? Se você tratar, a terra acaba fertilizando essa semente. Com certeza. Assim somos nós ainda não estamos preocupados em adubar o nosso coração, né? A nossa mente, irrigar a nossa mente com conhecimentos salutares. E por isso dificultamos essa frutificação em nosso espírito, mas o sulcar o terreno, o adubar é uma coisa sofrida, sim, não é fácil. Então, muitas das vezes a pessoa acelera esse processo de absorção da mensagem do Cristo pelo sofrimento, pela dor, não é? Porque senão a pessoa vai ficando comodamente e achando que pode, né? Mas chega uma hora que também a água bate e ninguém tem que aprender a sair nadando, né? Então, eu acho que Deus sabe fazer a coisa na hora certa. Ele é misericordioso, tem paciência, tem tolerância. Mas chega uma hora que ele vai dizer assim, meu filho, você está perdendo muito tempo, vamos agora renovar esta estruturação espiritual para que você possa absorver a minha mensagem. A reencarnação
é um grande trunfo que Deus tem, né? Com certeza. Às vezes coloca a pessoa numa situação muito avantajada, ela desfruta de todas as benesses e acha que pode, e até pode, mas muitas coisas não deve. E depois desencarna sem ter progredido praticamente nada, e muitas das vezes até altamente comprometido com a lei. E essas pessoas vão voltar. E aí Deus vai colocar no lugar certo, para que ela aproveite melhor a semente que foi semeada, porque Deus não vai perder essa semente. Com certeza, com certeza. Mas existe uma outra historinha, vamos dizer assim, dentre tantas maravilhosas propostas por Jesus, que é aquela do mal rico. Esta do mal rico, ela vem nos trazer a expressão do egoísmo humano em relação a um momento em que a matéria o favorece fortemente, né? Então, o mal rico vivia na sua opulência e à sua porta vivia Lázaro, que ali aguardava a possibilidade de receber algumas migalhas que pudessem ser cedidas a ele por uma atitude até misericordiosa do rico. Mas ninguém lhe as dava. E os cachorros até mesmo viviam a lamber as suas feridas, denotando nesta colocação do cachorro lambendo as suas feridas o seu sofrimento. Era uma criatura que sofria, que padecia não apenas dos recursos necessários à sua alimentação, mas também de outros males. E Lázaro um dia morre e vai ser acolhido por Abraão. E o rico, posteriormente, morre também e vai para o inferno. E esta é uma situação interessante que nem sempre é apercebida. Mas quando encontra-se em aflição no inferno, o mal rico, observando Lázaro no seio de Abraão, grita a Abraão que permita que Lázaro venha em seu socorro, que molhe os dedos em água para que possa aliviar o tormento da sua língua em fogo. E Abraão diz a ele que isto não seria possível, existia um grande abismo entre eles. E então ele, mediante a afirmativa de Abraão desta impossibilidade, ele pede então que Abraão possa Lázaro ir até a casa de seu pai e alertar os seus 5 irmãos. E Abraão diz a ele, mas os seus irmãos já têm Moisés e os profetas. E se eles não atendem Moisés e os profetas, não vão atender a Lázaro também, né? Então, o que fica no fundo desta parábola é a atitude do rico. O rico não diz a Abraão, estou arrependido. Eu devia ter me tomado de misericórdia, de compaixão pelo Lázaro. Me perdoe. Me perdoe. Mas ele não faz isto. Ele está apenas preocupado com a consequência das suas atitudes e não com a misericórdia pelo que sofreu. Então, esse é um aspecto interessante desta parábola, né? Nos ensinando sempre a importância de nos amarmos uns aos outros como Jesus nos propôs. Ô João Paulo, na pergunta 930 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos benfeitores se essas pessoas que estão marginalizadas, ou na doença, ou no ostracismo, qualquer tipo de sofrimento, na delinquência, se elas devem ser assistidas pelas outras pessoas. E o benfeitor disse assim, o dia que o homem entender da lei, da justiça e de amor proposta por Jesus, não haverá fome na terra. Então, a gente percebe que às vezes a gente vê as pessoas sofrendo e começa a responsabilizar os políticos, os cientistas, os comerciantes, os milionários para resolver o problema daquela criatura. Mas se a gente for reportar a vivência do Cristo, ele nunca contou com os potentados da terra. Pelo contrário, ele contou com a solidariedade das pessoas mais simples. E ali eles mitigavam muita dor, muito sofrimento. Então, é um chamamento para nós,
para que a gente comece a olhar de lado e ver quantas pessoas que estão em sofrimento. E não é só material, psicológico, espiritual, e a gente pode fazer alguma coisa. Que nós não percamos essa oportunidade, porque senão nós vamos ficar apenas no mamão, ou seja, no dinheiro, e esquecemos de Deus. E para que a gente possa retratar essa afinidade com o Criador, nós precisamos fazer o bem. O bem para aqueles que estão ao nosso lado em situação de penúria, que nós acordemos para essa realidade. Quero agradecer a sua participação, João Paulo, como sempre, muito feliz, porque você conhece muito de Evangelho, de doutrina, e convidá-lo depois para outros bate-papos, esse Papo do Bem, que foi muito importante, foi muito legal. Agradecendo a sua participação, um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem, com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.